mais uma terça-feira. Quero estar trazendo uma palavra para vocês. E hoje eu gostaria de estar meditando no livro de Abacuque, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 17, que diz assim: Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os instrumentos de cordas. É parte da oração de Abacuque. É um texto muito citado, um texto que fala da vitória, que fala de confiança em Deus. Mas é importante conhecermos um pouco mais a respeito de Abacuque, porque antes dessa declaração, ele passou por um processo de crise, na verdade, porque ele viveu num momento em que sua nação, que estava no auge das reformas de Josias, o grande rei, ela vai cair de uma maneira tremenda em pecado de várias formas, de naturezas opressoras contra o povo de Deus. Haverá muitas injustiças sendo praticadas durante esse período, contra o pobre, saqueando os bens dos pobres, pervertendo a justiça, e tudo isso é um incômodo tremendo para Abacuque. Ele é o tipo do crente que vive um período de dúvida, um período de questionamento de Deus. Por que Deus permite uma situação dessas? Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Provavelmente você pode se identificar com Abacuque num período como este que nós estamos atravessando no nosso país, perguntando a si mesmo o porquê disso tudo para Deus. Abacuque teve duas fases de questionamento. Na primeira, ele pergunta para Deus: Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? Por que o Senhor, que é tão poderoso, não resolve esses problemas? A resposta de Deus é justamente aquilo que Abacuque já conhecia, que era a opressão, a injustiça e os pecados. E que Deus iria sim fazer alguma coisa, iria sim entrar com justiça, mas não da maneira como o profeta gostaria. Deus enviaria um povo ímpio, um povo que não temia Deus, que no caso eram os babilônicos. Então, a resposta de Deus, logo no capítulo 1, versos 5 a 11, é isso. Deus iria trazer justiça através de um povo ímpio. Isso suscitou para Abacuque mais outra questão. E por que Deus está usando os ímpios? Por que Deus não faz as coisas por outros métodos, e sim por esse? Novamente, são aqueles questionamentos em que as pessoas têm sobre a forma de Deus trabalhar, sobre o modo de Deus agir, e alguns ficam até teorizando, se aventuram a dar respostas em lugar de Deus, quando Deus mesmo não deu. É um período até mesmo em que o profeta Abacuque vai experimentar o tempo da espera da resposta de Deus, que aí já é o capítulo de número 2 do livro. Ele, no verso 1, ele vai declarar que ele está na torre de vigia, ele está esperando uma resposta da parte de Deus. E a resposta vem. E essa resposta, ela vem de uma forma formidável, porque o auge dela é Deus falando a respeito do justo, aquele que teme a Deus, aquele que diz ter fé em Deus. Deus vai declarar no verso de número 4, na parte B do texto, diz assim: o justo viverá pela sua fé, pela sua fidelidade. Então, a vitória do cristão está justamente nessa confiança em Deus e na sua vida de fé nesse Deus.
Então Deus dá a resposta que não devemos nos preocupar tanto com os acontecimentos em si, mas sim em continuar firmes, caminhando com Ele, sendo fiéis a Ele. Esse é o ponto central do livro. O justo viverá pela fé. E logo na sequência, a resposta de Deus é que mesmo os babilônios, que seriam um instrumento de justiça de Deus contra o Judá que está desviado, esses mesmos também não escapariam. Porque essa é a grande verdade. O Deus justo, o Deus íntegro, o Deus todo-poderoso, Ele não deixa as coisas em vão. Ele não deixa com que as coisas aconteçam de modo a não haver justiça. Ele executa a sua justiça. Mais ainda, nós vamos ver então, logo após esta resposta, uma mudança no pensamento de dúvidas de Abacuque, agora passando para a fé. É onde Abacuque vai estar falando do poder de Deus, da grandeza de Deus, desse Deus justo que executa seus justos juízos e que faz conforme lhe apraz, conforme a vontade do seu conselho. É o capítulo de número 3, do verso 1 até o 19, nós vamos ver esta oração de Abacuque. Primeiramente falando da grandeza de Deus, ele pede por misericórdia sim, por aqueles que são fiéis, até mesmo por si, mas no término é onde vai ter a declaração que lemos no princípio. Essa confiança que ainda que não haja flores na figueira, nem uvas na videira, falhando safra das azeitonas, é aquela declaração de confiança em Deus apesar das circunstâncias. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Ele anda em confiança com o seu Deus, ele anda em fidelidade com o seu Deus. Esse é o caminho. Inclusive para os dias que nós atravessamos hoje, o caminho é de fidelidade a Deus. Você não está sob a tutela de homem algum, e aí é a demonstração maior em que você tem que mostrar para o seu Deus que você confia nele, continua sendo fiel, ainda que você não possa congregar em uma igreja, a sua fidelidade não está sendo abalada por causa das circunstâncias que estão ao seu redor. Essa mensagem eu trago para você, para que você continue firme. Não desista, continue orando, continue louvando ao Senhor em família. É uma grande oportunidade para que o pai de família, a mãe de família, possa exercer o sacerdócio cristão dentro da sua casa, dentro do seu lar. Portanto, eu me despeço de vocês agora. Fiquem na paz do Senhor.